Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais avançado aí, vai ser mais sobre infraestrutura. Nós vamos aprender a auto-hospedar o Supabase, tá? O que é o Supabase? O Supabase é uma alternativa ao Firebase. Isso ele mesmo fala aqui. Supabase é Open Source Firebase Alternative, tá? Ele é um back-end que ele é em cima do Postgre. Então ele tem autenticação, ele tem storage, ele tem o monitoramento da base, tem vetor, tem funções de nuvem, tudo em cima do Postgre, tá bom? E ele tem um custo aqui para utilizar pela plataforma deles. Só que é uma plataforma também open source, então eles têm uma versão grátis para você hospedar. Tá? E é nisso que nós vamos ver. Aí que eu deixei um pouquinho para a gente comparar o preço entre fazer direto o nosso banco de dados, nosso back-end pelo Supabase ou a gente contratar um VPS e fazer por lá, tá? Então, a gente começa aqui no plano Pro, US$ 25. Então a gente tem 250 GB de largura de banda, 100 GB de file storage. Aqui embaixo tem mais detalhado, então a gente vai ter 1 GB de RAM, 2 CPU, vai aguentar conexões direto 60 por US$ 225. Se a gente comparar com o VPS aqui da Hostinger, ó, um núcleo CPU e 4 GB de RAM fica R$ 26 por mês, 27, tá? Aqui vai ser mais forte porque tem duas CPU, aqui só tem um CPU. Mas se a gente comparar aqui dois núcleos, 8 GB de RAM, R$ 37 por mês. Se a gente chegar aqui no 8 GB de RAM, ó, US$ 125. Então a diferença é bem grande aí. Claro que aqui tá em um preço promocional para a gente pegar anualmente, fica 479, mas fica muito mais barato do que você precisar por aqui direto pelo Supabase. Isso tem prós e contras. Qual é o pró de utilizar aqui direto no Supabase? Tem toda a infra deles, a segurança deles, tem a configuração simples, então você não precisa configurar nada, é só acessar e pronto. Porém, tem a questão de escala. Se você escalar muito, fica muito caro. Pode chegar a US$ 3.700 aqui, no máximo que eles têm. 64 CPUs, 250 GB de RAM e um auto hospedado ficaria mais barato. Porém, a gente tem os, os contra, que é a segurança, que a gente tem que nós mesmos configurarmos. Toda a questão da responsabilidade fica com a gente, a questão de toda a personalização que a gente precisar também fica com a gente. Então não tem nada simples assim. Porém, é algo a ser estudado, depende muito de como está a sua empresa. Por exemplo, se você é uma software house que presta muito serviço para diversos clientes e, cara, esse cliente gosta do Supabase e você já está pagando diversos Supabase ali, você pode oferecer aí uma solução melhor que é auto-hospedando, você colocando direto no seu servidor. E também para você de estudo e você também para que está fazendo uma aplicação aí, tentando escalar, tá? Bom, esse vídeo não é patrocinado pela Hot, por mais que eu tenha pedido, os caras não quiseram patrocinar, mas é o que eu utilizo. E eu acho que é bacana, tem servidor no Brasil e tem um custo bacana, um custo-benefício bacana. Eu vou deixar aqui um link na descrição, que é o meu link de indicação, que aí vocês ganham desconto e também me ajuda, tá? Caso vocês quiserem assinar aqui pela Hosting o VPS, tá bom? Bom, pessoal, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, tá? Eu já tinha gravado a configuração inteira do Supabase, só que o áudio ficou ruim.
Então tem algumas coisas que eu não vou conseguir reproduzir novamente, como a primeira configuração do VPS, tá? Eu reinstalei tudo aqui, mas a primeira configuração não vou ter, mas vou falar para vocês aqui. A informação do meu plano é aquele plano mais baratinho. Um CPU, 4 GB de memória, 4 terabytes. E o SO, meu sistema operacional, ele vai vir essas opções para você escolher. SO puro, sistema operacional com painel, então são os painéis, e a aplicação, na aplicação que instalei, o Ubuntu, tá? Com o Docker. Então, com o Docker, para a gente não precisar instalar o Docker já vai estar aqui, tá? E explicando o que que é o Docker. O Docker são containers que ele cria o próprio ambiente ali para a aplicação. Então, ao invés de eu precisar, por exemplo, eu vou precisar migrar uma aplicação e que nessa aplicação eu utilizo Python, eu utilizo várias bibliotecas e eu utilizo um ambiente assim assado. Imagina que eu vou passar isso para outro ambiente. Eu vou ter que instalar tudo, configurar tudo no outro ambiente. Por Docker, não, ele cria um container em volta daquilo que é um ambiente especial para aquela aplicação, tá? Não sei se ficou muito explicado, mas vocês podem ver definições melhores aí na internet, tá bom? Mas tá aqui mais ou menos explicado. Beleza? Bom, primeira coisa, a gente tem nosso endereço IP. Eu já estava aqui conectado, mas desconectar. Eu utilizo o MOBA, tá? O MOBA é um terminal, que nesse caso a gente vai utilizar SSH, mas é um terminal de conexões. Eu utilizo o MOBA porque eu gosto, mas tem vários outros no mercado, como tem o PUT, tem o Excel, etc. Tá? Então a gente abre uma conexão SSH. Então, vou aqui, ok. Ele já tem um, ele duplicou aqui, só para mostrar para vocês. Acesso root. E a senha ele não pediu porque eu já tinha digitado lá no primeiro vídeo, tá bom? Bom, eu resetei tudo aqui, então vamos fazer tudo de novo, tá bom? Vamos ver se ele resetou mesmo. Tá tudo resetado, não tem nada. Então a primeira coisa, a gente dá um apt update, porque a gente vai atualizar aí o nosso servidor, o Linux, tá? É importante você já ter uma vivência aí com Linux, mas se você não tiver, só acompanha certinho que vocês vão entender de forma simples, tá? Como fazer essa auto-hospedagem. Nós vamos aqui na página do Supabase. O Supabase ele próprio já ensina como hospeda, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição dessa página, tá? Mas vamos copiar aqui um git clone. O que a gente vai fazer? A gente vai clonar o GitHub lá dos caras do Supabase. Então, dou um git clone e ele vai começar a baixar aqui o GitHub, tá? Importante, pessoal, aqui nós não vamos tratar sobre segurança, mas é muito importante a questão da segurança de VPS. Tem a todo momento na internet o robozinho tentando invadir VPS. Isso é fato, tem muito robozinho. Então, vê de você fechar o SSH do seu root, crie um novo usuário para não precisar ficar dando SSH em root, fechar ele, fechar a porta de ferro, instalar um fail to ban para bloquear a IP que tenta invadir e tinha dado um erro aqui na velocidade, mas tá baixando agora de novo, tá? Então, continuando e realmente estudar, porque isso é uma profissão inteira, né? Segurança da informação. Então, realmente tem muita coisa aí para estudar só nesse quesito, porque realmente tem muito robozinho, muita pessoa maliciosa, ainda mais se você escalar gigantescamente, pode ter DDoS, pode ter diversos tipos de ataque, tá? Mas só para vocês darem uma olhada aí na questão da segurança.
Bom, vamos continuar baixando aqui. Baixou tudo. Então, se a gente dá um lsltr, a gente já consegue ver aqui Supabase. Então, dá um cd para o Supabase, dá lista de novo, entra aqui na pasta Docker, dá um lsltra, o A é para mostrar arquivos ocultos, e ele já vem com env de exemplo. Então, a gente tem que configurar esse env. Dá primeiro um cp para criar um env aqui. Beleza. Deixa eu marcar aqui follow. Então a gente dá um cat aqui no env. Se a gente mostrar aqui, ó, ele precisa configurar tudo isso. A gente pode configurar por VI, pode ser por nano, mas como a gente está no MOBA, tem a facilidade, eu gosto de abrir diretamente aqui, ó. Ele já abre direto no meu Visual Studio, que aí eu consigo mais fácil aí alterar. Então vamos ver o que tem nele. Tem para configurar a senha do PostgreSQL, JWT Secret, Anon Key, Service Role, Dashboard Username e Dashboard Password. Isso que nós vamos configurar agora, tá? Então, começando pelo JWT. Aqui na pasta, na página do Supabase, ele mesmo já gera um JWT pra gente, tá? Aqui, ó, JWT. Se a gente der um refresh, você vê que mudou. Sempre muda. Então, dá um refresh, ele sempre vai gerando. Então, vamos pegar um desses que ele gerou, colocar aqui. Beleza. Com esse que ele gerou, a gente coloca aqui anonkey e dá um generate. Beleza, ele gerou pra gente o anonkey, de acordo com o nosso JWT. Então, deixa eu excluir tudo aqui e colar o outro. Beleza. Agora o service key. Copia, colocar tudo aí, excluir tudo aqui e copia. Beleza. Deixa eu dar um Ctrl Z porque eu excluí até o username. Então vamos de novo. Sem excluir o username agora. Beleza. Username, vou colocar admin. A senha vou deixar YouTube. Só para exemplo aqui. E aí a gente vai ter que colocar uma senha do PostgreSQL. Vou colocar qualquer coisa que seja bem grande. Tá bom? Aqui não precisa mexer, não precisa mexer, não precisa mexer. Nada disso por enquanto não precisa mexer. São configurações, acaba sendo mais complexo. Vocês vão ter que ver um pouquinho como essa é a questão de redirecionar, o que, que vai acontecer quando ele dá uma recuperação na senha, etc. Mas aí tem que configurar de acordo com o seu servidor, tá bom? Isso daqui é importante vocês preencher. Primeiramente, nós vamos deixar aqui o autoconfirm true, para não precisar enviar o e-mail, para não precisar configurar o e-mail, tá? Mas é bom vocês configurar esse SMTP, esse e-mail, porque é por ele que ele vai mandar aquele e-mail de recuperação de senha, aquele magic link. Se você deixar aqui falso, o de confirmação de criação de usuário. Então, é bom vocês configurar. Ah, e como eu consigo todas essas informações? Você vai colocar no Google lá, SMTP e o e-mail que você quer. Por exemplo, SMTP do Hotmail, SMTP da Hosting, SMTP do Gmail. Você vai ter fácil. Aí você só vai colocar o host e a porta. A porta normalmente é 587. E aí você coloca seu e-mail, o usuário do seu e-mail e a senha do seu e-mail. E aí já vai estar configuradinho, tá? Então, é importante também, se utilizar Gmail, o Gmail acaba pedindo para criar uma aplicação, né? Ele não deixa colocar a senha direto. Você cria uma aplicação lá no Gmail que gera um token. Os outros não. Você pode colocar a senha direto que vai funcionar, tá bom? Bom, aqui a informação, o nome do projeto e daqui para baixo vocês não precisam alterar nada, tá bom? Bom, tudo alterado, vamos salvar. Dá um save.
Yes. Beleza, salvou. Se a gente dar um cat aqui no nosso env, ele vai ter que estar alterado, tá? Tudo alterado. Beleza. Bom, e agora? Agora que a gente vai utilizar o Docker. Então a gente vai dar um Docker compose up d. E ele vai começar a baixar, tá? Vai baixar todos os módulos do Supabase. Então, Studio, DB, Meta, Vetor, Alf e por aí vai. Tudo que o Supabase tem, tá? Eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo para vocês não esperarem baixar tudo. E depois a gente volta. Beleza, já baixou tudo. Agora ele está criando os containers e startando, tá? Do Docker. Então vamos esperar startar tudo. Uhum. Startando, startando, pronto. Aí se a gente dá um Docker PS, ó, tudo vai estar no ar 29 segundos atrás. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai aqui pegar o IP do nosso VPS e abrir uma nova aba aqui. Coloco o IP, dois pontos, que é porta, 8000. Beleza, a gente já acessou. Nesse caso, o meu acessou direto, porque eu tinha gravado outro vídeo, eu já tinha colocado o usuário e senha, e eu deixei o mesmo usuário e senha. Então ele entrou direto. No seu caso, vai pedir usuário e senha. Mas vamos lá, vamos ver o que tem de diferente aqui. Você vê que é um pouco diferente, não tem todas as configurações que tem lá no Supabase. Por exemplo, aqui é um projeto só. Eu não posso criar diversos projetos, não. Cada banco você vai precisar de um VPS, tá? Então é só um por VPS. Diferente lá, você utilizando dele, eles vão criando uma instância que você precisa, tá? Então ele também não tem aqui diretamente Add Functions, dá para configurar, mas não aqui diretamente. E algumas outras coisas de configurações que acaba sendo mais manual, tá? Então, o SQL Editor dá para configurar você ter assistente IA, mas nós não configuramos que tem que colocar a chave da OpenAI lá para utilizando lá seus créditos, beleza? Mas de resto, ó, nós temos tudo aqui bonitinho, tá? Então vamos criar uma tabela para ver se está funcionando mesmo. Então, tabela teste. Vamos tirar o RLS, não precisa por enquanto, vamos deixar nele, tá bom? Save. Ah, tem que colocar o tipo, né? Senão dá erro mesmo. Save, pronto. Criou a nossa tabelinha. Vamos inserir. Então, name, vamos colocar linha 1. Beleza. Insere. Linha 2. Beleza. Bom, tá funcionando, já tá tudo ok. E agora, como eu configuro no Flutterflow? Bom, vamos lá. Então, vamos copiar aqui, ó. O Flutterflow, ele não vai aceitar HTTP, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, HTTP 8000, vamos colocar nosso anon key. Então, copia nosso anon key aqui, copia todo ele. Acho que eu copiei duas vezes, colei duas vezes. Dá um get esquema, ele nem faz nada. O Flutterflow nem faz nada. Por quê? Ele não vai pegar HTTP. O que que a gente precisa? A gente precisa ser HTTPS. E para isso, a gente vai precisar de um domínio, tá? Então, vamos lá, configurar nosso domínio. Então, eu tenho um domínio aqui na host, mas poderia ser em qualquer lugar. Deixa eu remover aqui que eu já tinha feito no outro vídeo. Poderia ser em qualquer lugar, mas eu já tenho tudo aqui na host, tá bom? Então, nós vamos colocar o tipo é A mesmo. O nome pode ser qualquer um. Vamos deixar Supa. No outro vídeo eu já tinha colocado Supa. Vai apontar para nosso IP
e a porta do nosso Supabase, tá bom? Então, esse supa, por exemplo, meu domínio aqui é apptrix.app, vai ser supa.apptrix.app. Se eu colocar qualquer coisa, banco, vai ser banco.apptrix.app, entendeu? Então, vamos colocar supa e adiciona. Confirma. Beleza. Tá tudo pronto? Não, ainda não tá pronto. Agora a gente precisa de um proxy. E a gente vai instalar um Nginx, tá? De proxy. Porque ele vai gerar para a gente o SSL, que precisa para conexões HTTPS, tá? E vai direcionar do nosso domínio para o nosso servidor. Beleza? Vamos criar aqui um diretório mkdir de Nginx. Dar um CD para Nginx. E criar um arquivo. Vamos dar vi docker compose.iml. Aqui no VI ele é um editor de texto, mas ele é meio complicadinho, tá? Mas primeiro você vai apertar ESC e depois o I para dar um insert. O ESC é para edição, o I para insert e a gente vai copiar que eu já tenho aqui, tá? Isso daqui para a gente instalar já o Nginx. Ele só vai baixar aqui e instalar nessas portas, beleza? Dá um ESC, dois pontos, W de write, Q de kit e ponto de exclamação. Beleza. Vamos dar um docker compose upd. Ele está reclamando aqui que meu docker compose está obsoleto. É porque eu não atualizei, mas deveria dar lá um update no docker compose, tá? Mas não é necessário. Bom, tá baixando tudo aqui. Beleza. Pronto, startou nosso Nginx. Beleza, nossa aplicação está instalada. Como é que eu acesso ela? Eu vou pegar o meu IP, pegar daqui mesmo. Na porta 80, ele me confirma se foi instalado realmente. Ó, congratulations, startou NGIN Proxy Manager. E na porta 81 que realmente eu vou logar, tá bom? Então aqui, primeiro, ele tem já um usuário e senha padrão. Então é admin@exem.com e a senha é change.me. Change.me. Assim, ó, escrevendo assim, ó, change.me, tá? Aí aqui ele pede para editar esse usuário. Eu vou colocar aqui admin, vou deixar assim mesmo. E a senha eu não pode deixar assim, então deixa admin.com, tá bom? admin@admin.com. E a senha, ele vai pedir atual, change.me e a nova senha que precisa ter 8 dígitos, tá? Bom, pessoal, criamos aqui nosso usuário. Agora vamos em host, proxy, adicionar nosso proxy. Então nós vamos supa, como nós configuramos lá, .apptrix.app, tá bom? HTTP, nosso IP e a porta que a gente quer, a 8000, que é do Supabase. Importante deixar o WebSocket, tá? On, porque para funcionar o real time do Supabase é por WebSocket. Se não tiver ativa essa opção, não vai funcionar real time, tá? Então dá um save. Nós vamos aqui editar e vamos requisitar um certificado SSL. Dá um force, vou colocar um e-mail válido aqui. Contato, aí eu agree e dá um save. Beleza. Beleza, tudo certo. Agora se a gente acessar aqui, tem que acessar.
tudo funcionando então, pessoal. Ó, então a gente já tem o HTTPS, supa.apptrix.app, beleza? Agora a gente já consegue conectar no nosso Flutterflow. Então, se eu substituir aqui, dar um get esquema, ele já trouxe aqui minha tabela teste, certo? Só que aí ele pede para sempre que a gente altera o ou Firebase ou back ou Supabase, o Flutterflow vai pedir para atualizar as funções. Por quê? Porque ele altera mesmo, ele alterou aqui, ó, backend, Supabase, Supabase, tá? Bom, criar uma página, eu já tinha criado a outra vez, mas a paginazinha com list view de da nossa tabela teste e só escrever aqui, ó, o name, tá? Vamos executar para ver se funcionou tudo certinho. Pronto, galera. Carregou aqui, ó, linha um, linha 2, igualzinho no nosso banco. Linha um, linha 2, tudo funcionando, tá? Algumas dicas. Por exemplo, eu falei que não teria como mandar o send invitation, certo? Que vai dar erro, porque nós não configuramos e-mail. Então, vamos mandar aqui para teste, arroba teste, tá? Invite user. Ó, erro invite user. Então, para você ver esses erros, Docker logs, e nesse caso é o auth, tá? Supabase auth. Ó, erro. Por quê? Porque a gente não configurou, tá? Então, para vocês não ficarem, ah, deu erro aqui, o que que eu faço? Meu Deus, então sempre utiliza Docker logs, tá? Para ver o que que é aquele erro, tá? Então, considerações finais, pessoal. Se preocupem bastante com a segurança do seu VPS. É uma experiência muito boa se você quer expandir seus conhecimentos, tá? Se for assinar o VPS, você utiliza meu link de indicação, que eu vou deixar aqui na descrição, que vocês vão ganhar um desconto e também me ajuda. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixa o like, compartilhe o vídeo aí. E qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Valeu, pessoal. O próximo vídeo vai ser instalando o N8N, que vai ser bem bacana. A gente vai começar aí com bastante fluxo mais avançado. Valeu, galera. Fui!